Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Meu nome é Bruna, sou nutricionista aqui na Prefeitura de Mauá. Hoje nós vamos conversar sobre um tema super importante e que impacta diretamente a saúde de muitas pessoas no mundo inteiro, a doença celíaca. Vamos juntos entender o que ela é, como diagnosticar, tratar e principalmente como viver bem com essa condição. A doença celíaca é uma doença crônica, sistêmica e autoimune, que afeta o intestino delgado. Ela é desencadeada por uma resposta imunológica ao glúten, uma proteína presente no trigo, no centeio e na cevada, em pessoas com predisposição genética. Essa resposta causa uma inflamação crônica da mucosa intestinal e, com o tempo, pode levar à atrofia das vilosidades intestinais, o que prejudica a absorção de nutrientes. Pode aparecer ainda na infância, mas nada impede que ela surja em qualquer idade, inclusive na fase idosa. A doença celíaca pode se manifestar de 3 formas distintas, com sintomas intestinais, com sintomas extraintestinais ou ainda de forma assintomática, ou seja, sem sintomas aparentes. Importante destacar que as formas intestinal e extraintestinal podem ocorrer juntas, ou seja, uma mesma pessoa pode apresentar sintomas de ambos os tipos. Alguns sintomas são dor abdominal sem causa aparente, flatulência, vômitos, constipação ou diarreia crônica, falta de apetite, aftas de repetição, anemia por deficiência de ferro, dermatite herpetiforme, baixa estatura, osteoporose, osteopenia, dor de cabeça, fadiga crônica e até eventos adversos da gravidez, como abortos de repetição. E tem mais, alterações de humor e desordens neurológicas também podem estar ligados à doença celíaca, entre outros. Os fatores de risco para a doença celíaca são predisposição genética, parentes de primeiro grau e a presença de outras doenças autoimunes. Mas afinal, como saber se a pessoa tem ou não doença celíaca? O diagnóstico ele envolve exames de sangue, como os de anticorpos, o antitransglutaminase tecidual e antiendomísio, que são bastante precisos, mas eles não são suficientes por si só. O diagnóstico ele deve ser confirmado por meio de endoscopia digestiva alta, que permite analisar as vilosidades do intestino delgado. É importante que os exames sejam feitos enquanto a pessoa ainda consome glúten. Caso contrário, o resultado pode não refletir a realidade e dar um falso negativo, por exemplo. Atualmente, o único tratamento eficaz e existente para a doença celíaca é a exclusão completa do glúten, ou seja, a dieta isenta de glúten por toda a vida. Isso significa eliminar completamente alimentos derivados do trigo, centeio e cevada. Mas quais os alimentos que devem ser evitados? Farinha, farelo e germe de trigo, farelo de aveia, farinha de rosca, trigo de quibe, farofa industrializada, pães, tortas, biscoitos e bolachas no geral, macarrão e massas à base de trigo, sêmola ou semolina, cerveja, uísque, achocolatado contendo malte e todo alimento com a inscrição que contém glúten no rótulo. Sim, é difícil, é uma mudança radical de hábitos e que impacta toda a família. Mas com a dieta isenta de glúten, espera a normalização da mucosa intestinal, assim como os sintomas. A adesão da dieta está associada à redução de risco de doença cardiovascular e malignidades associadas à doença celíaca e também à melhora da qualidade de vida. Mas não basta apenas evitar os alimentos sem glúten, é preciso evitar a contaminação cruzada, pois mesmo uma quantidade mínima do glúten pode ser prejudicial para a pessoa celíaca. A contaminação cruzada é um dos obstáculos mais difíceis de superar, especialmente se a cozinha é compartilhada com pessoas que consomem derivados de trigo ou que são produzidos alimentos com glúten. No mundo ideal de um celíaco, todos na casa passariam a viver sem glúten e a entrada de produtos glutenados seria proibida, mas nem sempre isso é possível. Por isso, separei algumas estratégias essenciais para evitar essa contaminação cruzada. Primeiro ponto, conscientizar todos na casa. Todos devem saber e entender o motivo da dieta. Separar os alimentos com glúten dos sem glúten, de preferência em prateleiras ou armários separados. Não preparar alimentos com e sem glúten no mesmo tempo. De preferência, preparar os alimentos sem glúten primeiro. Na impossibilidade de ter forno, micro-ondas separados, asse ou esquente os alimentos sempre tampados e nunca junto com alimentos com glúten. Evitar compartilhar talheres, principalmente de madeira. Utensílios de vidro, inox, alumínio e cerâmica são mais seguros de serem contaminados, desde que não tenham risco ou desgastes que passem por uma rigorosa higienização, que a gente chama de lavagem tripla. A lavagem tripla, ela consiste em lavar primeiro com água e sabão, depois com sal e vinagre e por último com álcool 70. Geleia, margarina, requeijão, tenha sempre potes exclusivos para uso do celíaco. Quanto a torradeiras, grills,
liquidificadores, mixers, processadores e batedeiras também devem ser separados, porque mesmo após uma lavagem, o risco de contaminação ainda é alto. O balcão da cozinha precisa estar bem higienizado antes de preparar qualquer alimento sem glúten. O mesmo vale para fogão, exaustor e mesa. E atenção aos detalhes: panos de prato e esponjas de louça também devem ser separados, identificados e guardados longe dos que utilizam glúten. No ambiente escolar, os cuidados são praticamente os mesmos, ou seja, separar prato, utensílios, caneca, liquidificador, panelas e utensílios para uso exclusivo do aluno celíaco. Estes devem ser higienizados e guardados separados dos demais. Antes de utilizar balcão e fogão, limpar muito bem com água, detergente e álcool e certificar que não reste nenhuma migalha. E manter os alimentos sem glúten afastados dos alimentos com glúten. E reforçando, preparar sempre os alimentos sem glúten antes de manipular alimentos com glúten e sempre higienizar muito bem as mãos. Não compartilhar potes de margarina, creme de queijo, etc. Não oferecer nenhum alimento que contenha os dizeres no rótulo contém glúten ou pode conter trigo, centeio e cevada. Separar uma bucha exclusiva para a higienização dos utensílios, panelas e equipamentos que são sem glúten. E na distribuição, entregar primeiro o prato do aluno para não ocorrer nenhum tipo de troca de prato. Você pode estar se perguntando, mas por que tantos cuidados assim? A resposta é simples. O glúten, ele é como uma cola, difícil de ser removido com uma simples limpeza. Ele se impregna nas superfícies porosas, como plástico, teflon, borracha e madeira. Uma migalha pode causar reação e danos sérios em quem tem doença celíaca. E os cuidados, eles vão além da cozinha. Em sala de aula, também é fundamental garantir um ambiente seguro para esse aluno. Devem ser evitados fazer lanches dentro da sala de aula, orientar as crianças a lavar bem as mãos após comer e antes de entrar em sala de aula. Sempre que possível, que a sala tenha seus materiais de limpeza próprios e em festas de aniversário, dê preferência para locais fora da sala de aula e que não acabe excluindo a criança celíaca, sempre tenha um lanche seguro para ela. Cuidado também com materiais escolares. Muitas massinhas, tintas, colas, gelecas, balões e até luvas de látex contêm glúten, então sempre dá preferência para materiais certificados como livres de glúten. Isso porque a criança ela tem o hábito de levar a mão à boca e o risco de contaminação é real. Se a escola sabe com antecedência que irá receber um aluno celíaco, pode providenciar esses materiais didáticos ou então orientar os pais a trazerem de casa. Atividades práticas, como receitas culinárias em sala de aula, não precisam ser deixadas de lado. É possível substituir ou, por exemplo, a farinha de trigo por polvilho doce, o amido de milho ou outras farinhas sem glúten. As atividades de educação nutricional e experiências sensoriais também podem ser adaptadas. Basta um pouquinho de planejamento e bastante empatia. Seguindo corretamente a dieta, a pessoa celíaca pode sim ter uma ótima qualidade de vida. A mucosa intestinal tende a se regenerar e os sintomas desaparecem. E o risco de complicações mais graves, como doenças autoimunes, cardiovasculares e câncer, também diminui. Mas a adesão precisa ser rigorosa. Mesmo pequenas escapadas na dieta podem gerar prejuízos sérios à saúde. E para concluir, não há evidências científicas que o glúten cause mal às pessoas saudáveis, sem doença celíaca ou outras desordens relacionadas ao glúten. Ou seja, retirar o glúten da dieta sem necessidade médica não é recomendado. A exclusão deve ser feita apenas por pessoas diagnosticadas com doença celíaca, alergia a trigo ou sensibilidade ao glúten não celíaca. Obrigada por acompanhar mais essa aula e espero que vocês tenham adquirido conhecimento para lidar com a criança celíaca em sala de aula. Prefeitura de Mauá. Amor pela nossa gente.